Depois de quedas consecutivas e consistentes entre 2004 e 2013, a fome no Brasil voltou a crescer. Em 2018, segundo o IBGE, mais de 3 milhões de famílias, quase 10 milhões de brasileiros, viviam em insegurança alimentar grave, ou seja, passavam fome. E a cada 10 brasileiros, pelo menos 4 convivem com algum grau de incerteza em relação à qualidade e à quantidade de alimentos que vão comer. Em 5 anos, o Brasil retrocedeu 15 nesse quesito, e nenhum fato indica que essa tendência tenha mudado entre 2018 e 2020. Ontem, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a importância do Brasil em garantir a segurança alimentar mundial. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. As exportações estão bombando e o Brasil comemorou recentemente uma super safra de grãos estimada até agora em 257 milhões de toneladas. Comida não falta no Brasil, por que será então que ela não tem chegado como deveria à mesa do cidadão brasileiro? É sobre isso que eu quero falar nessa edição do Câmera na Mão. Eu sou Thaís Reis Oliveira, repórter da Carta Capital, e espero esclarecer um pouquinho desse assunto para vocês. A insegurança alimentar tem duas faces. Uma, que a gente já mencionou, é a fome, e a outra é a obesidade. Naquele ano de 2018, o número de pessoas acima do peso também bateu recorde no Brasil, chegou a 55%. Os considerados obesos somaram 20%. Comparado a 2006, esse aumento excessivo de peso cresceu 68%. E é importante registrar que o problema aqui não é o número da balança em si. Uma pessoa pode ser pesada e pode ter os exames todos em ordem, ser uma pessoa saudável. Mas demograficamente, esse aumento tão representativo na obesidade está ligado a uma dieta com maior prevalência de açúcares e gorduras e, não raro, mais pobre em nutrientes. E a estrela dessa mudança são os ultraprocessados, que muita gente talvez conheça como junk food, porcaria ou outro apelido qualquer. É a comida produzida nas fábricas, não raro, como eu disse, rica em açúcar, em sal, em gordura. O ultraprocessado é, por exemplo, um refresco industrializado sabor abacaxi. Enquanto um suco caseiro de abacaxi leva por aí 3 ingredientes, a água, o abacaxi, talvez uma pitada de açúcar, um suco em pó tem quase 18 ingredientes. Não quer dizer que a comida que tenha mais ingredientes seja necessariamente uma comida menos saudável. A gente não está falando exatamente disso. Mas esses processos usam muitos aditivos químicos. Não é exatamente a comida que você faz em casa, um bolo com vários ingredientes, né? Uma fórmula que tem vários aditivos químicos. E esses alimentos têm feito cada vez mais parte da mesa brasileira. Um estudo recente, fruto de uma parceria entre pesquisadores australianos e pesquisadores brasileiros, mostrou que cada habitante do nosso país consome por ano uma média de 37 quilos de comida ultraprocessada. Nos Estados Unidos, onde esse tipo de alimentação já está altamente disseminada, esse valor chega a 135 quilos. E na Índia, que é um país com renda menor que a do Brasil, é de apenas 5. Essas discrepâncias mostram que existe um mercado enorme para a indústria alimentícia nos países em desenvolvimento, os países de renda média, que é o caso do Brasil e é também o caso da Índia. E como parte da estratégia de marketing dessas empresas, esses produtos têm ficado mais e mais acessíveis e baratos. Um outro estudo brasileiro, publicado em 2017, mostrou que quem costuma fazer compras em supermercado leva para casa mais 25% de alimentos ultraprocessados do que levaria se fizesse compra em outros estabelecimentos que vendem comida, como armazéns ou mercados menores. O preço desses alimentos também costuma ser, segundo essa pesquisa, 37% mais barato. Já o consumo de arroz e feijão caiu. De acordo com o IBGE, a quantidade média anual per capita de feijão que o brasileiro come foi de 12 quilos em 2003 para 6 quilos em 2018. No caso do arroz, esse recuo é de 37%, passou de 31 quilos para 20 quilos. E esse tipo de comida, por sua vez, tem ficado mais cara. Um estudo recente do IPEA mostrou que nos últimos 12 meses a inflação
foi 2 vezes mais agressiva para quem ganha até R$ 1.600 do que para os que ganham até R$ 16.000. E a explicação é relativamente simples. Boa parte da alta nos alimentos está concentrada em itens da cesta básica, como arroz, feijão, leite, ovos, e quanto menos recebe uma pessoa, mais ela tende a dedicar do seu orçamento aos gastos com alimentação. Com menos dinheiro no bolso e muitas vezes passando menos tempo em casa, o brasileiro tem trocado o prato tradicional do país, um arroz, feijão, uma farofinha, alguma fonte de proteína, carne para quem come carne, ovo ou outra coisa para quem não come carne, por preparados industrializados, como por exemplo a lasanha de micro-ondas. E quanto mais ricas ficam essas empresas, mais poder elas têm sobre a formulação de políticas públicas de alimentação. Há um tempo atrás, em 2010, uma coalizão liderada por associações do setor industrial alimentício conseguiu barrar uma série de mudanças propostas pela Anvisa que buscavam limitar a propaganda de industrializados para crianças. E esse poder de fogo ficou explícito também num movimento de gabinete que foi descoberto no finalzinho da semana passada. O Ministério da Agricultura recomendou ao Ministério da Saúde que revisasse o Guia Alimentar para a população brasileira, retirando trechos críticos aos alimentos industrializados. Essa iniciativa teve o apoio da Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, uma das maiores do setor. E a questão não é meramente industrial. A agricultura brasileira tem aumentado nos últimos anos a produção de cana-de-açúcar, de milho e de soja, que são base de muitos desses produtos e se tornam, portanto, commodities mais rentáveis para quem produz. E essa expansão, somada à mudança climática que tem tornado as secas mais graves, tem aumentado as queimadas em biomas protegidos, como é o caso do Pantanal e da Amazônia. E o governo, que deveria redobrar a fiscalização nessas áreas, tem, ao contrário, feito vista grossa e perde tempo acusando as pessoas que tentam ajudar a resolver o problema. E um outro ponto é o manejo dos animais de corte, os animais que se tornam carne na mesa das pessoas. Muitas vezes esses bois são tratados com ração de origem animal, os frangos são confinados em gaiolas muito pequenas, os porcos são manejados em escala industrial. Tudo isso está intimamente ligado, como mostra a história, ao aumento das epidemias. E não se trata aqui de demonizar o agronegócio, afinal quase 20% da alimentação mundial, segundo a ONU, hoje vem das importações. E a comida industrializada, queira-se ou não, tem contribuído para alimentar um mundo cada vez mais populoso e cada vez mais urbanizado. Mas é preciso erguer a voz quando o governo brasileiro, um país onde até as pessoas que se alimentam estão desnutridas, sentem na verdade fome, tenta desfazer um dos poucos avanços que a sociedade brasileira conquistou rumo a uma alimentação mais saudável. O caminho que a gente deveria estar tomando é justamente o caminho inverso, adotando novas leis e regulamentos, por exemplo, talvez mudando impostos, restringindo a propaganda dos industrializados e, mais do que nunca, oferecendo aos brasileiros mais e mais comida de verdade. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da conversa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe um like aqui embaixo, comente. Se inscreva no canal da Carta Capital para receber o nosso conteúdo em primeira mão daqui em diante. Eu agradeço muito a audiência e espero vocês na semana que vem, toda quarta-feira, aqui para mais um Câmera na Mão. Tchau, tchau!